Oração, uma chave para todas as fechaduras. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero caminhar nisso, nessa compreensão com cada um dos irmãos. Eu tenho convicção no meu coração que na medida em que Deus nos habilita, nos adestra. Irmã Irene, sente mais para cá para essa arca não atrapalhar a senhora, que senão a senhora não vai ver, eu estou tão bonito. Pronto. Obrigado, ela sai daqui hoje. Eu tinha pensado nisso, eu sentei aí. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Isso aqui está pago, diga glória a Deus. Uns irmãos venderam uma fazenda e nós compramos isso aqui em 10 vezes, mas ele está pago para a glória de Deus. Aleluia. Claro, algumas pessoas se comprometeram e eu sei que Deus nos ajudou. Eu entendi que aquilo que nós vamos levantar para missões é o que a gente ia pagar esse negócio. E graças a Deus nós vamos pagar. O valor dele é perto do valor da oferta, que é o nosso alvo. Muito bem. Vamos orar um pouco mais. Diga comigo, oração, a chave para todas as portas. Eu quero que você bata sua mão na sua testa. Você que está em casa, se tiver liberdade também. Senhor, nós oramos agora, te pedindo um entendimento, uma revelação fresca, Senhor, a respeito do que vamos falar nessa hora. Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra entre nos nossos corações e gere algo que precisa ser gerado no nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero ler com você o que diz 1 João, do capítulo 5, do 13 a 17. Escrevi-lhe estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Bote de novo, meu filho, o 15. Eu quero que as vozes femininas leiam, por gentileza. Vamos lá? Vamos lá, mulheres? Vamos lá? O 14, meu filho, bota para o 14, vamos lá. 15, homens, vamos lá. Se sabemos que Ele nos ouve, vamos lá de novo. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É poderoso? Ele disse, se eu peço alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O critério é esse. Tem coisa que a gente vai pedir que não é da vontade dele. Irmãos, isso é o entendimento dessa chave poderosa que é a oração. E ele diz, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Por isso nós sabemos que temos o que dele pedimos. É poderosa essa compreensão da Escritura para nós. Então, a oração é essa chave, irmãos. E ela é uma chave mestra. Os irmãos sabem que a gente pode botar, se a fechadura for igual, você pode botar em todas as portas da casa uma mesma fechadura, uma mesma chave. Ela abre uma porta, abre outra. Cadeados também da mesma maneira. Nessa compreensão de uma chave mestra, não é? Hotéis têm isso, que todas as portas, hoje são cartões, mas uma camareira, ela tem uma chave que abre todas as portas do hotel. Vários outros funcionários. É nessa perspectiva que eu estou lhe dizendo. Não tem porta fechada para quem tem uma vida de oração. Você pode dizer amém? Não tem porta fechada. E nessa compreensão de que era uma chave, irmãos,
Eu quero caminhar com você aqui hoje em 3 compreensões, porque não vai dar para trazê-las todas hoje. Em primeiro lugar, a oração é a chave para trazer à existência o que nunca vimos. A oração é a chave para trazer à existência aquilo que eu nunca vi. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 4:17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca, a existência, elementos inexistentes como se existissem. O Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência, elementos inexistentes como se existissem. O texto bíblico está falando de Abraão, que um dia não existia uma nação e através da fé dele, ela veio existir. Desse Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência aquilo que não existe. Deus, através da oração, vai fazer com que venha à existência aquilo que você ainda não viu. Você pode dizer amém? Quem tem filhos ainda que não estão casados, levante a mão. Pois é, sustenta a mão. Tem um genro, lá é uma nora, né? Uma nora para esse menino? Pois é, nós não sabemos quem é ela ainda, né? Mas ela vai ser uma mulher extraordinária. Tem um menino aí? Comece a orar, você não sabe onde ele está. Pequenininho, né? Mas vai casar, se Jesus não voltar. Irmãos, a oração vai fazer com que traga à existência o que você não pode nem imaginar. E todas as vezes que eu falo disso, irmãos, eu tenho um cuidado de dizer isso, eu não quero que você tome isso como heresia. Uma pessoa que tem oração como estilo de vida, irmãos, ela sofre pouco, porque ela sabe que aquilo está na mão de Deus. Não, a oração não é uma fuga, a oração não é um refúgio para os covardes, muito menos para os preguiçosos. A oração é uma convicção de que o Deus a quem eu sirvo trabalha para aqueles que esperam nele. É uma promessa de Isaías 64, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E essa convicção, irmãos, de que o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe, ela vem não por merecimento, mas pela bondade de Deus. Não é por um merecimento pessoal, mas pela bondade de Deus. Diga comigo, a oração é chave para tudo. Vamos lá? A oração é a chave para tudo. Ela vai abrir portas que ninguém pode abrir. E, irmãos, isso são portas de nações, de pessoas, de vidas, de famílias. Eu não disse de manhã, mas vou dizer agora. Tem dias que marca a vida da gente, uma família que estava passando necessidade, e eu e 2 pessoas, por exemplo, fomos distribuir uma cesta básica na casa dessa família. Uma senhora da igreja disse que aquela família, a gente sabe de muita coisa, que estava passando necessidade. Nós chegamos naquela casa, era no final da tarde, um barraco no meio de 2 prédios, 2 edifícios. Uma miséria muito grande, uma criança de 10 anos, que nós sabíamos que o padrasto dela abusava. Estava aquele homem padrasto bêbado em cima de uma cama, a mãe da menina em cima de uma cama, uma senhora muito doente, que era a avó, a mãe daquela pessoa. E ela começa a dizer para mim, meu filho estava correndo num cavalo, caiu, quebrou o pescoço. O meu outro filho estava lá na Ceasa, e uma bala o atingiu, ele morreu. Eu nunca vi tanta desgraça naquele ambiente. E o Espírito Santo me disse, falta quem interceda por eles. Falta alguém que ore por eles. O que Deus estava dizendo é que aquilo que precisava existir
Porque você diz, mas Deus é bom, por que aquilo acontece com aquelas pessoas? Irmãos, a bondade de Deus não exclui a liberdade das pessoas. A liberdade de alguém andar longe de Deus. A liberdade de fazer o que se quer. E quando a gente faz o que quer, você não pode impedir que aconteça o que você não quer. A liberdade me dá o direito de fazer o que eu quero, mas ela não me dá o direito de escolher o que eu quero. Não. Se você escolhe uma vida, se você toma decisões em uma área, você vai viver o resultado do que você plantou. E eu lembro como nós choramos por aquela família, com nada, alguma oração foi levantada naquele dia por aquele casal. Quando eu estou falando de que a oração traz existência o que ainda não existe, eu quero tirar do seu pensamento o entendimento que por acaso você tenha, de que você precisa ser a pessoa mais santa da terra para Deus lhe ouvir. Irmãos, a sua santidade pode impedir algumas coisas, sim. Mas irmãos, por favor, enquanto você ainda não é o homem que precisa ser, ou a mulher que precisa ser, vá orando a Deus. E é nesse caminho de oração que Ele vai lhe adestrando, lhe fortalecendo, para você ser quem Ele quer que você seja. Aleluia? Não espere achar que você precisa ter a maior autoridade da terra. Caminhe, porque quando Deus chama Abraão para fazer dele pai de uma nação, esse homem tinha pouca revelação de quem era Deus. Nós temos muitas vezes mais entendimento de quem Deus é. Por isso, ela é chave para trazer à existência aquilo que eu não vi. Irmãos, eu posso lhe falar de tantas coisas que elas chegaram na vida, na terra, na vida de pessoas, quando elas creram nesse poder da oração que altera todas as coisas. Eu tive uma visão um dia, em cima de um monte. Eu estava orando em cima de um monte, em uma cidade do Pará. E eu estendi as mãos e Deus me mostrou muitos tratores naquele lugar, uma mudança muito grande. E quando eu cheguei aqui em Imperatriz, uma pessoa disse, eu tive uma visão do Senhor em cima de um monte com a mão estendida. Eu entendia que era sobre Imperatriz. Eu digo, não era sobre Imperatriz, eu estava em outra cidade. Irmãos, e hoje eu sei de parte daquilo que Deus falou comigo que está acontecendo naquela cidade. Se você leva uma vida de oração, você vai trazer à existência o que você nunca imaginou que ia chegar. E um dos privilégios de caminhar com Jesus há muitos anos é que nós vamos ver Deus fazendo no decorrer dos anos. Talvez você não sabe como vai ser, mas você sabe que Deus pode e que Ele tem uma realidade para acontecer. E eu quero que você, eu quero que você preste atenção dobradamente no que eu vou lhe dizer agora. Talvez parte do que você deseje que venha a existir está nos seus pensamentos, mas ele não está sendo verbalizado por Deus. Talvez você caminhe na premissa de que Deus sabe todas as coisas e eu não preciso falar. Mas olha aqui, irmãos, uma das coisas dessa conferência foi que o poder da palavra falada é o poder da palavra manifesta. Diga comigo, o poder da palavra falada é o poder da palavra manifestada. Aquilo que você está falando vai trazer existência a algumas coisas. Comece a declarar. O mundo espiritual, o mundo físico foi criado pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Esse Deus continua criando através de nós, nós somos seus agentes. Você já escutou muitas vezes alguém dizer, ei, irmão, tu é boca de Deus, tu é boca de Deus. Quando alguém diz que você é boca de Deus, é que você precisa concordar na terra com aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, começa a declarar. Eu tenho um rapaz aqui,
entre Imperatriz e Açailândia. Ele tinha 10 anos e a menina tinha 10. Ele olhou para ela e disse: tu vai ser minha esposa, eu vou casar contigo. Eu achei, que conversa é essa? Você vai ser minha esposa. Muita coisa aconteceram para não ser isso. E eles são um casal feliz e realizado hoje. Talvez comece a orar. Nós só respeitamos a vontade de Deus. Às vezes eu digo: Senhor, eu só respeito a tua vontade, o restante eu arrebento, eu declaro: saia da frente. Porque aquilo que é a vontade de Deus vai chegar. Aleluia. Traga à existência aquilo que você não viu, mas que é capaz de saber que Deus é poderoso para lhe entregar. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. E a gente compreende, irmãos, que nessa veia profética, o profético faz você afirmar o que Deus está dizendo para você dizer, mas faz Deus realizar o que você declara para acontecer aquilo que era a vontade de Deus. Vamos ler todos juntos? Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Isso é Jesus dizendo aos apóstolos: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você pode dizer amém? Essa autoridade ele deu à igreja. Diga comigo: eu sou igreja. Por isso, irmãos, essa é uma chave. Eu lhe darei as chaves. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi lá no inferno e ele pegou 2 chaves que estavam na mão do diabo. A morte, a chave da morte é a chave do inferno. A gente costuma dizer que o diabo não tem nem a chave da casa dele. Quem tem é a igreja. Por isso, irmão, praticamente todos vocês Jesus tirou do inferno. É porque a igreja tem a chave da porta. A gente tira de lá. O evangelho é essa chave que abre e você sai de lá. Aliás, irmão, talvez você diga: aceite Jesus para você não ir para o inferno. Não, irmão, aceite Jesus para você sair do inferno. Já está lá. Sem Jesus já estamos lá. A gente vem para Jesus é para sair de lá, viu? Não precisa ir não, já vai, já está lá, certinho. Nós não vamos para o inferno não, a gente sai de lá se a nossa vida foi entregue a Jesus. Então diga comigo: a igreja tem a chave. Aleluia. A igreja tem a chave. Jesus tirou a chave do inferno e da morte e entregou à igreja. Em nome de Jesus. Quando eu preguei essa mensagem, ano passado, o irmão Lima disse para mim assim: pastor, a oração é chave da manhã e é o ferrolho da noite. Diga comigo: a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Você abre o dia com ela e fecha de noite. Porque você teve uma sua vida de oração. Você vai fechar algumas coisas, irmãos. Você vai descansar delas. Aleluia. A oração é essa chave que vai trazer à existência o que você nunca viu. Meu sogro, que eu não conheci, ele era um homem de oração. E ele tinha visões. A gente não sabia nem dizer, todo mundo ficava espantado. Como era uma cultura muito antiga, a família diz que quando muita gente sabia de que Deus falava com ele, quando ele morreu, as pessoas diziam: olha, pode fazer promessa com o seu Quinca, que Deus atende, que ele é um... Era uma cultura de um romanismo terrível. Mas aquele homem um dia disse assim, passando tuberculoso, as pessoas mandavam ele, foi para médicos e tudo, mas as pessoas ficavam tentando dizer que ele fizesse coisa errada, fosse para lugar de trevas, e ele dizia assim: ó, meus irmãos, Jesus tem o poder de me curar. Eu não sei se ele quer me curar, mas ele tem o poder de me curar. E naquele tempo, muita necessidade, muita escassez, e ele dizia: não se preocupe, dos meus descendentes
Alguns deles vão para o estrangeiro. Irmão, lá no interior do Maranhão, do São João dos Patos, há 50 anos atrás, menino, vai para o estrangeiro, teus parentes. Deus traz à existência pela oração o que você não pode imaginar. Hoje, tem 2 netos dele fazendo medicina fora do país. Tem outro neto nos Estados Unidos e outro neto lá na Itália. Diga comigo, oração é a chave. Talvez coisas que você não vai ver agora, mas, irmãos, você vai estar orando e vai saber que vai acontecer. Aleluia. A oração não é uma chave para abrir uma porta só agora. Eu já contei aqui mais de uma vez, de uma visão que eu tive, quando eu estava terminando um aconselhamento com um casal, 1 ano e 6 meses, e eles sofreram muito na vida, e deve ter feito alguém sofrer também, mas eles estavam em santidade há 1 ano e 6 meses e casaram assim. E quando eu estou naquele pré-nupcial, eu vi uma chave dourada, e eu imagino que é ouro, porque lá no céu, a rua é de ouro, aquela chave devia ser de ouro. Era um amarelo. Uma chave grande na mão dele, e uma voz dizia assim, e eu vi do meu lado esquerdo uma visão, portas, 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 a perder de vista até chegar no infinito. E como uma voz dizendo para mim, a santidade hoje faz eu entregar chaves para portas no futuro, que só Ele vai poder abrir. A sua vida de oração, de santidade, Deus vai lhe entregar chaves que você vai poder abrir amanhã. Portas tem muitos, irmãos, mas não olhe para a porta, olhe para a chave. E você não vai arrebentá-las. Tem portas que você nunca pode abrir. A oração é essa chave. Essa chave que vai abrir, trazer à existência o que você não viu. Você pode dizer amém? E aí, o segundo lugar. A oração é a chave, irmãos, para mudar destinos, tempos e estações na vida das pessoas. O propósito de Deus é que a gente seja agente dele, cooperar com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que é vontade dele. A Bíblia lá em 2 Crônicas 32, ela fala de algo terrível, você pode ler em casa. Senaqueribe era um rei de um país, e a Bíblia diz que ele desafiou Deus, assim como o rei Ezequias, que era homem de Deus. Ele disse muita besteira. Ele afrontou, ele gritava na língua dos judeus, que estava sob o muro, para amedrontar, para assustar. Foi um terrorista no meio do povo de Deus. E no versículo 20, diz que o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Você que estava aqui domingo, o que é uma oração com clamor? É o quê? Uma oração com clamor é o quê, irmãos? O que é clamor? Grito. Então diz que o rei Ezequias e o Isaías, eles gritaram, Deus, tem misericórdia de nós. Eu não sei, Senhor, nos ajudas. E o versículo 21 diz que o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio. Já pensou, irmãos? De forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, esse rei Senaqueribe, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Parece algo terrorista? Parece que Deus exagerou? Olha aqui para mim. Um homem clamou a Deus diante da injustiça de outro homem. Diante da injustiça de outro homem. Você viu semana passada da história daquele homem que a mulher dizia o que para ele? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Como é que ele caiu?
Irmãos, muitas coisas sobrenaturais vão acontecer. E não é porque você é mau, nem porque você é bom. Não é para ter medo de você, mas é para temer o Deus que você carrega, o Deus a quem você serve. E Deus continua agindo assim, irmãos. Como Deus fez há 700 anos antes de Cristo, quer dizer, há 2.700 anos. Esse acontecimento em Senaqueribe, Deus continua fazendo isso. Eu sei que nós estamos orando por muita coisa na nação, mas, irmão, creia que Deus sabe que a oração é chave para mudar destino de pessoas. Os irmãos viram uma pessoa aqui que veio da Arábia Saudita. E tem duas coisas marcantes nele. Ele começou a dar um testemunho e ele chegou na hora que ele começou a pular de alegria, porque a esposa dele teve coragem de ler a Bíblia no hospital que ela trabalhava na Arábia Saudita. Irmão, ninguém expressou nada. A gente estava muito longe daquela cultura. É porque naquele país, se ela fosse pega lendo a Bíblia, ela seria deportada. Ela não é saudita, ela é indiana. Mas foi o dia que ela teve coragem de ler a Bíblia, lá no local de trabalho, onde ela sabe que é proibido. Naquele país, as pessoas têm liberdade religiosa, mas você não pode absolutamente falar de Jesus para um muçulmano. E ele narrou para nós aqui uma experiência do que é o poder da oração para mudar o destino. Um homem de uma patente muito alta na Arábia Saudita, ele começou a perseguir as igrejas. As igrejas que tem lá, na sua maioria, a totalidade quase, são de estrangeiros. E eles têm que fazer um culto de porta fechada, sem som nenhum. Então são igrejas nas casas. Mas eles sabem onde estão, e eles fazem visita. Eu não sei se ainda é assim, mas na Arábia Saudita não tem bebida alcoólica, é proibido, é crime. E esse homem que estava dirigindo a polícia, ele começou a perseguir as igrejas, e quando eles iam fazer a vistoria em alguma igreja, um dos soldados arranjava um jeito, eles entravam com a bebida escondida, enquanto estava conversando assim com a liderança, botavam uma garrafa de bebida no canto, e daqui a pouco eles, olha a bebida aqui, vocês têm bebida aqui, para prejudicar, para perseguir a igreja, muito sofrimento na vida da igreja, tinha muitas igrejas lá, tem ainda. Irmãos, e a igreja sofrendo, o que vai fazer? Vai reclamar para quem? E a igreja começou a fazer o quê? Orar. Diga comigo, quando tudo não vai bem, orar um pouco mais. Vamos lá? Quando tudo não vai bem, orar um pouco mais. É duas chaves. Orar um pouco mais e amar um pouco mais. E a igreja começou a orar, pedindo um socorro de Deus. E olha o que ele disse para nós aqui que aconteceu. Aquele homem, ele era um homem, ele chamava Big Man, um homem grande e com uma patente grande. Um dia ele estava em um certo lugar e um dos príncipes, ele percebeu que ele tinha bebida dentro do carro. E ele foi para abordar o príncipe, ele entrou no carro e correu. Esse homem, pegou o carro também e seguiu atrás. Enfim, ele não alcançou o rei entrou no palácio, e ele não se apercebeu que ele não podia entrar ali, e pior, quando o rei desceu do carro, o príncipe desceu do carro, o príncipe entrou de palácio adentro, e ele ainda, obstinado, seguiu atrás do príncipe, e quando o príncipe chegou no quarto, pegou o revólver, e matou o homem. Talvez alguém dissesse, e acabou o sofrimento da igreja, talvez alguém dissesse, a igreja matou o homem. Não, irmãos. A igreja clamou a Deus e Deus solucionou. Você pode dizer amém? Tem coisas que você diz, meu Deus. Não, irmãos. Não tenha medo. Uma pessoa que ora, Deus haverá de mudar todas as coisas. Você talvez seja chamado para orar por algo
E se você não sabe direito o que Deus quer, declare. Irmãos, eu quero declarar que vai se cumprir a vontade de Deus aqui. Amém? Tem coisa que nós não sabemos o que é. Mas creia que a sua oração vai mudar destino de pessoas. Há muitos anos atrás, um homem foi prefeito da nossa cidade. E era em torno de meio-dia. E eu vi Deus falando comigo, vá para Beira Rio. E eu peguei o carro, fui para Beira Rio, sol quente, desci do carro e comecei a perguntar, Senhor, o que é que o Senhor me quer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? E de repente vinha um homem empurrando com um carrinho de mão, né? E eu disse, será que Deus me mandou aqui para orar por aquele homem? Talvez ele estivesse doente, alguma coisa. E o homem foi chegando perto de mim, eu cumprimentei, e o homem não deu moral nenhuma para mim, foi embora. E eu estou ali pensando o que é que eu vim fazer aqui. E de repente uma caminhonete risca, para na minha frente, e o homem grita, pastor, o senhor por aqui? Pastor, terminei de decidir há 10 minutos que eu vou ser candidato a prefeito de Imperatriz. Pastor, ora por mim. Eu digo agora. Senhor, no nome de Jesus, se for a tua vontade, abre essa porta. Se não, fecha ela, Jesus. No nome poderoso de Jesus. Vim embora. Se candidatou, não foi eleito. Nunca mais assumiu cargo político. Diga comigo, oração muda destinos. Irmãos, e você vai declarar isso na vida de pessoas. Você vai declarar no nome de Jesus. Eu vou te ver livre. No nome de Jesus. Nós tivemos o filho do pastor Jairo Saldanha. O pastor Jairo Saldanha foi o pastor que construiu esse templo grande da Assembleia de Deus. E o filho dele usou droga por mais de 20 anos. E o José Gouveia, pastor José Gouveia, que hoje é pastor, ele dizia para nós assim, pastor, todas as vezes que eu entrava drogado, meu pai dizia para mim, meu filho, no nome de Jesus, um dia eu vou ver você bom. Outro voltava, meu filho, no nome de Jesus, um dia eu vou ver você livre. A oração, irmãos, é concordar com aquilo que é a vontade de Deus. E você imagina um pastor do ministério desse, o filho drogado. José Gouveia narra cada experiência, irmãos. Um dia ele estava em um ministério que eu não sei onde era, em uma igreja, que o pai dele era pastor, ou era uma igreja, não sei se era Imperatriz. Ele foi se drogar com aquela que bota na veia. O ciclo de oração estava debaixo. E era de madeira. Ele drogou que caiu. O sangue caiu no meio da reunião das mulheres. Foram elas que correram para salvar a vida dele. E ele disse, todas as vezes que meu pai me via, e ele morava no fundo da casa dele, no nome de Jesus, um dia eu vou te ver livre, meu filho. Irmãos, e ele teve o privilégio de ver. O Gouveia foi para o centro, para o resgate. O Gouveia foi para a IFOL, o Gouveia fez encontro. Pastor Jairo Saldanha ficava lá na Nova Aliança esperando as pessoas chegar, começou a pagar para encontro e morreu sendo o intercessor nosso. Ele não viu o dia que nós consagramos o Gouveia aqui, eu, o pastor Raul, o pastor Feitosa, consagramos José Gouveia a pastor. Mas ele viu o filho livre das drogas. Diga comigo, glória a Deus. Diga, eu tenho a chave que muda destinos. Se eu pudesse lhe sacudir, sacode o seu crente aí que está perto do tu, diga, acredita, crente, tu muda destinos, em nome de Jesus. Irmãos, e quando eu botei sua mão na testa para você orar, foi para repreender a incredulidade. Porque, irmãos, a oração é aquilo que Jesus está fazendo agora por nós. Essa oração é a chave extraordinária para mudar destino de vida de pessoas. Irmãos, e Deus tem a nós nessa caminhada para construirmos uma realidade nova. Em nome de Jesus, eu preciso lhe falar de oração, chave para outras coisas, mas não vai dar tempo hoje. Mas olha aqui para mim, irmãos. Deixa ele falar de outra. Eu fui pregar em outra cidade do Pará. E lá uma mulher de Deus, dona de um
não quero detalhar aqui. Dono de um empreendimento muito lindo, reconhecido como crente. E aí você vai, pastor, ore para essa irmã, ela vai se candidatar a prefeita. Eu digo, ô, irmã, eu não gosto de orar, porque se Jesus disser alguma coisa, eu posso entregar lá? Pode. E é delicado, né? E aí, enfim, eu insisti, chega no lugar, estava aquela irmã e muitas pessoas. Quando eu comecei a orar por ela, o Senhor disse para mim, diga para ela que ela não precisa de aliança com ninguém, só comigo, para que ela seja eleita. E eu disse, ó irmã, Jesus está dizendo que essa não precisa de aliança com ninguém, só com ele. Irmãos, quando eu saí de lá, a mulher disse, e aquele tanto de gente, o que é que estão fazendo? Pastor, eles estão formando aliança com ela. Eu digo, me rodei. Ou elas. Irmão, ela caiu na besteira, como dizem em Pernambuco, se abestalhou. E fez aliança com todo mundo, perdeu. Porque Jesus disse, aquela é uma mulher íntegra, todas as informações, mas estava fazendo aliança com muita gente errada. Eu também fui numa prefeitura de uma cidade, que eles não me convidam mais, eu já soube. Vamos convidar o pastor para vir orar por nós. Não, aquele não. Quando eu cheguei nessa câmara, eu disse, em nome de Jesus, Senhor, todos os vereadores que têm projeto corrupto aqui, que eles não sejam eleitos, Senhor. Senhor, quem tem projeto de enganar o povo, de roubar, Senhor, que o Senhor abata. Como é que vamos levar lá? Mas eu sei que eu trouxe destino, e metade daquela Câmara não foi eleita. Por quê? Porque você concorda com aquilo que é vontade de Deus. Não é porque você é bom não, criatura. Bom é Deus, que deseja que as coisas sejam alteradas. Então, e pare desse negócio idiota. E, pastor, vem abençoar a minha loja. Você com raparigagem, com mentira, com safadeza. Irmão, nós estamos para concordar com a vontade de Deus. Primeiro diga, Deus, traz arrependimento, que essa irmã está cheia de coisa errada aqui, Jesus, querendo a tua bênção. Que ela se arrependa e creia que o abençoador é o Senhor. Diga comigo, a oração é chave para mudar destinos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Por isso eu lhe falei de duas chaves hoje. A oração como a chave, irmãos, que traz à existência o que você nunca viu. A oração que faz com que você fale aos mortos, que você traga vida. Mas a oração que traz à existência também a mudança de destino de pessoas, de nações. Vamos ficar em pé?